A oração que une seu coração ao de Jesus antes de dormir. Você já se perguntou o que realmente acontece no mundo espiritual quando você fecha os olhos para dormir? Já sentiu que mesmo deitado em sua cama o coração continua inquieto, carregando angústias, medos e pensamentos que parecem não querer se calar? E se eu te dissesse que existe uma oração, uma específica, poderosa, secreta, que pode unir seu coração ao de Jesus, exatamente nesse momento em que tudo parece silenciar ao redor? E se eu te dissesse que essa oração feita antes de dormir tem o poder de mudar o rumo dos seus sonhos, restaurar sua paz interior, trazer cura emocional e até desbloquear respostas divinas que você vem buscando há muito tempo? E se você soubesse que há um segredo espiritual pouco conhecido, mas revelado aos que têm sede pela presença de Cristo, capaz de transformar o seu descanso noturno em um momento sagrado de comunhão com o Salvador? Talvez você já tenha orado antes de dormir, talvez cansado, apenas tenha repetido algumas palavras automáticas, sem se conectar de verdade. Mas hoje eu quero te convidar a mergulhar em algo mais profundo. O que você vai aprender neste vídeo não é apenas mais uma mensagem, é um chamado do Espírito Santo para um reencontro íntimo com Jesus nas últimas horas do seu dia. Nos próximos minutos, você será guiado por passagens bíblicas ocultas, aos olhos apressados por histórias que revelam como homens e mulheres de fé se ligaram ao céu nos momentos mais escuros de suas vidas, muitos deles durante a noite. A oração que você vai conhecer aqui é mais do que palavras, é uma ponte entre o seu coração e o de Cristo. É um sussurro da alma que rompe os limites do natural e entra nos corredores eternos da graça. Esse vídeo é para você que deita todas as noites com perguntas sem respostas, para você que chora em silêncio, que busca entender o que Jesus está tentando dizer no meio do seu cansaço. É para aqueles que desejam dormir com o coração em paz, mas que sentem uma tempestade por dentro. Jesus está te chamando para algo novo, e essa jornada começa agora. Imagine por um instante que Jesus está sentado ao lado da sua cama. Ele olha para você com ternura e diz: "Fala comigo antes de dormir. Conta o que te aflige. Me entrega o peso que você carregou o dia inteiro. Eu estou aqui. Eu nunca dormito." É assim que começa a verdadeira oração noturna, não com fórmulas, mas com entrega. Há algo misterioso e poderoso que acontece quando um coração humano se rende completamente ao coração de Cristo, especialmente à noite. É no silêncio da madrugada que muitos profetas ouviram a voz de Deus. É na escuridão que Jesus se retirava para orar. É na ausência de barulhos que o céu se aproxima da terra. E pode ser nesse momento, agora mesmo, que algo extraordinário está prestes a acontecer em sua vida. Mas atenção, essa oração não é mágica. Ela exige presença, fé, humildade e sinceridade. Ela não é para quem apenas diz palavras, mas para quem deseja profundamente um encontro com o Salvador. E se você estiver disposto, essa oração pode restaurar seus sentimentos, alinhar seus pensamentos e preparar seu espírito para um novo amanhecer. Você vai aprender neste vídeo como se conectar verdadeiramente ao coração de Jesus antes de dormir, o que a Bíblia diz sobre orações noturnas e momentos de entrega silenciosa, histórias bíblicas que mostram como a noite é terreno fértil para milagres e revelações práticas espirituais, para transformar seu quarto em um lugar de encontro com Deus, e o mais importante, como cultivar uma rotina de oração que gere descanso, fé e esperança. Agora, antes de começarmos, eu quero te convidar a escrever aqui, nos comentários, a seguinte frase: "Jesus, une meu coração ao teu, antes que meus olhos se fechem." Essa frase é uma forma de declarar seu comprometimento com aquilo que Deus está prestes a fazer na sua vida. Escrevendo isso, você está dizendo para o céu: "Eu quero essa conexão. Eu anseio por esse encontro." E mais, quando você comenta, você está mostrando ao YouTube que este vídeo tem valor. Isso obriga a plataforma a recomendar esta mensagem para outras pessoas que também estão precisando ouvir a voz de Jesus
antes de dormir. Agora, uma última reflexão antes de começarmos. Muitos dos nossos irmãos em Cristo não têm uma igreja próxima, não têm com quem conversar sobre suas lutas, não têm apoio espiritual presencial, mas encontram nesses vídeos um ponto de apoio, um sustento, um alívio. Por isso precisamos estar juntos desde o início. Sempre antes de começarmos um estudo bíblico aqui no canal, quero que você comente nos vídeos a frase paz em Cristo. Esse é o nosso código de fé. É como se disséssemos uns aos outros: você não está sozinho, Jesus está aqui conosco. E uma última coisa, fique até o final do vídeo, porque a penúltima mensagem que você vai ouvir pode ser a chave espiritual que vai desbloquear uma bênção que você está esperando há meses, talvez anos. Prepare o seu coração, porque o estudo começa agora. A oração de Jesus no Getsemane. Imagine-se sozinho em um jardim numa noite silenciosa, sabendo que nas próximas horas você enfrentará a dor mais intensa de toda a sua existência. Não é uma dor comum. É a dor de carregar o peso do pecado de toda a humanidade. Essa foi a realidade de Jesus no Getsemane. E ali, no escuro, no silêncio, diante de uma angústia quase insuportável, ele orou. E o que Jesus fez naquele momento de solidão extrema se tornou o maior exemplo de como devemos orar antes de dormir, especialmente nas noites em que nossa alma está atribulada. Em Lucas 22, 41-44, a Bíblia diz: ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Pai, se queres, afasta de mim este cálice, contudo não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu, que o fortalecia, e estando em agonia, orava mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue caindo no chão. A oração do Getsemane não foi decorada, não foi tranquila, foi intensa, real, dolorosa, e ao mesmo tempo foi completamente rendida à vontade do Pai. Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, não se esquivou de abrir o coração. Ele mostrou que a oração antes do sofrimento, ou antes do descanso, é o momento de alinhar o coração humano ao coração do Pai. Quando você se deita à noite, você se lembra de fazer o que Jesus fez. Você se retira, mesmo que brevemente, do mundo da correria, do celular, da televisão, e se ajoelha em um canto do seu quarto para orar de verdade, ou você apenas recita palavras com os olhos quase fechando de cansaço, sem consciência da presença dele. No Getsemane, Jesus não apenas falou com Deus, ele se derramou. E é isso que precisamos aprender a fazer antes de dormir. Jesus não esperou que o sofrimento passasse para orar. Ele orou antes. Ele se fortaleceu antes. Ele se conectou ao Pai antes de enfrentar o peso da cruz. Há noites em que a ansiedade parece um peso sobre o peito. Há noites em que o medo do amanhã tenta roubar nossa paz. Há noites em que memórias dolorosas invadem o sono. Nesses momentos, muitos de nós buscamos distrações ou até dormimos tentando fugir. Mas o que Jesus nos ensina é que o refúgio verdadeiro está na oração. E essa oração não precisa ser bonita, precisa ser sincera. Você já tentou dizer a Jesus como ele disse ao Pai: Senhor, se possível, afasta de mim essa dor, mas que seja feita a tua vontade. Você já entregou suas angústias, seus medos, sua confusão antes de dormir, pedindo que um anjo venha te fortalecer também. Porque se isso aconteceu com Jesus, pode acontecer com você. Há poder quando nos rendemos à vontade de Deus, na quietude da noite, quando a oração não é apenas uma rotina, mas uma entrega, quando reconhecemos que não temos o controle, mas descansamos em quem tem. A oração do Getsemane mostra que Jesus sentiu angústia profunda, sim, mas ele não fugiu dela. Ele enfrentou a dor com oração. E quando fez isso, um anjo foi enviado para fortalecê-lo. O céu se move quando um filho de Deus ora com sinceridade, mesmo que seja em lágrimas, mesmo que em silêncio. Muitos acham que a oração noturna serve apenas para pedir proteção ao dormir, mas ela é mais do que isso. Ela é o momento de fazer o que Jesus fez: abrir o coração, render a vontade.
buscar forças e alinhar a alma ao céu. Quando você ora como Jesus orou antes de dormir, você se une ao coração dele. Quantas vezes você já adormeceu, levando para o travesseiro aquilo que deveria ter deixado no altar? Quantas vezes o seu coração ficou pesado durante a noite, porque não houve oração para aliviar a alma? Quantas noites mal dormidas poderiam ter sido noites de paz, se você tivesse apenas se ajoelhado por 2 minutos a mais? Jesus não dormiu naquela noite, mas ele orou, e foi ali naquele momento que ele venceu a maior batalha, a batalha da rendição. Porque ao dizer, não seja feita a minha vontade, mas a tua, Jesus nos ensinou a chave da oração mais poderosa de todas, a entrega. Hoje talvez você esteja carregando um cálice amargo, uma notícia difícil, uma decepção, uma luta invisível. Mas se você decidir fazer o que Jesus fez, orar, antes de enfrentar, orar, antes de deitar, você verá que o céu ainda envia anjos para fortalecer quem se ajoelha. Ore mesmo que seja em prantos, mesmo que com poucas palavras, ore antes de dormir. Porque essa oração não é apenas um fim de dia, é o início de um descanso santo, de um recomeço com o coração de Jesus. O clamor de Ana no templo. Você já teve aquele momento em que as palavras travam na garganta, mas o coração grita por dentro? Já esteve tão angustiado, tão cansado, tão esgotado emocionalmente, que tudo o que você conseguia fazer era apenas se derramar diante de Deus, em silêncio, esperando que Ele entendesse sua dor. Então você vai entender o que aconteceu com Ana, uma mulher que descobriu o poder de uma oração feita com o coração e não apenas com os lábios. Uma oração que, mesmo sem som, foi ouvida nos céus. A história de Ana está em 1 Samuel 1. Ela era uma mulher estéril, humilhada, angustiada, frustrada. Sua rival a provocava todos os dias, e mesmo amada por seu marido, isso não preenchia o vazio em sua alma. Mas foi em uma noite específica dentro do templo que Ana tomou uma decisão que mudou tudo. Ela se derramou completamente diante do Senhor. A Bíblia diz: Ana se levantou e com amargura de alma orou ao Senhor, e chorou muito, e fez um voto dizendo: Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares e da tua serva não te esqueceres, mas a tua serva deres um filho homem ao Senhor, o darei por todos os dias da sua vida. 1 Samuel 1, 10, 11. Mas o mais curioso é que a oração de Ana não saiu em voz alta, ela apenas movia os lábios, e por isso o sacerdote Eli pensou que ela estivesse embriagada, mas Ana respondeu com palavras que ecoam até hoje nos corações sinceros: Não, meu Senhor, sou uma mulher atribulada de espírito, não bebi vinho, nem bebida forte, mas derramei a minha alma perante o Senhor. 1 Samuel 1,15. É isso que Jesus espera de você, antes de dormir, que você derrame a sua alma. Não importa se você tem palavras bonitas ou se tem lágrimas. Não importa se consegue formar frases longas, ou se tudo que sai é um suspiro. O que importa é que você se derrame. Isso pode acontecer todas as noites, no silêncio do seu quarto, quando o mundo todo se cala, mas o seu coração se volta para o trono da graça. O que torna a oração de Ana tão poderosa é o fato de que ela foi completamente autêntica. Ela não se escondeu, não fingiu estar bem. Ela orou com tudo que tinha dor, choro, ansiedade e frustração. Ela nos ensina que não é preciso estar forte para orar. É possível orar com o coração em pedaços. E é nesse tipo de oração que o coração de Jesus se conecta ao nosso. Quando você deita à noite e sente aquele peso na alma, não lute sozinho. Faça como Ana. Derrame sua alma diante de Deus. Você não precisa gritar. Você não precisa repetir palavras. Você só precisa abrir o seu interior com sinceridade. A resposta de Deus para Ana não foi imediata no tempo humano, mas foi completa no tempo divino. Ela concebeu Samuel, um dos maiores profetas da história de Israel.
E tudo começou com uma oração feita em silêncio, mas carregada de fé. Muitas vezes, você pode pensar que Deus está em silêncio porque não ouve sua oração. Mas e se Ele estiver apenas esperando que você pare de orar com a boca e comece a orar com a alma? E se Ele estiver atento exatamente nesse momento, enquanto você deita em lágrimas, mas com fé? A oração de Ana nos ensina que Deus não se impressiona com a aparência, mas com a verdade. Ele ouve aquilo que vem das profundezas. Ele interpreta cada lágrima como uma linguagem celestial, e à noite, quando tudo parece mais difícil, Ele se aproxima para ouvir os corações sinceros. Você não precisa esperar o domingo, o culto, ou um momento específico do dia. Você pode fazer como Ana ainda hoje, ainda esta noite. Você pode se levantar da sua cama, ajoelhar-se diante do Senhor e dizer: aqui está minha alma. Eu não sei o que dizer, mas eu preciso de ti. Isso é o que liga o seu coração ao coração de Jesus. Antes de dormir, permita-se esse momento de quebrantamento. Não há nada mais puro, mais íntimo, mais transformador do que orar de verdade como Ana. E se você acha que Deus não está ouvindo, lembre-se, foi exatamente quando Ana pensava que ninguém a entendia, que o céu estava escrevendo o início da sua resposta. Ore em silêncio ou em pranto, mas ore porque essa oração pode estar gerando um milagre que você ainda nem imagina. Se essa mensagem tocou o seu coração, comente agora: eu derramo minha alma ao Senhor antes de dormir. Esse simples gesto é poderoso. É uma forma de testemunhar sua fé e ao mesmo tempo espalhar essa palavra para mais vidas. E quando você dá like no vídeo, você está ajudando essa mensagem a alcançar quem está orando em silêncio como Ana, esperando por um sinal. A noite em que Samuel ouviu Deus chamar, você já se deitou com o coração tão cansado, mas ao mesmo tempo sentindo que algo estava prestes a acontecer. Já sentiu aquela inquietação no espírito como se Deus estivesse tentando falar, mas você ainda não soubesse como ouvir. A história de Samuel nos mostra que há noites em que o céu decide se manifestar e tudo muda. Em 1 Samuel 3, o jovem Samuel estava deitado prestes a dormir quando ouviu uma voz chamando seu nome. Ele pensou que era Eli, o sacerdote, e correu até ele. Mas Eli respondeu: eu não te chamei. Isso aconteceu 3 vezes, até que Eli, com discernimento, entendeu o que estava acontecendo e orientou Samuel. Se ele te chamar de novo, diga: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. E foi exatamente isso que Samuel fez. Naquela noite, quando o céu rompeu o silêncio, o menino respondeu com o coração. E ali começou o ministério profético de um dos maiores homens de Deus do Antigo Testamento. O mais impactante dessa história é perceber quando Deus escolheu falar com Samuel à noite, quando tudo estava em silêncio, quando ele estava prestes a dormir. Não foi durante uma cerimônia, nem num momento de euforia espiritual. Foi na intimidade da noite, na simplicidade de um coração disponível. Você já parou para pensar quantas vezes Deus tentou falar com você à noite, mas você estava ocupado demais para ouvir? Talvez mergulhado em pensamentos ansiosos, talvez distraído com o celular, talvez simplesmente cansado demais para se colocar à disposição dele. Mas o céu fala, e muitas vezes fala à noite. O que torna a experiência de Samuel tão especial é a disposição de seu coração. Ele não ignorou a voz, ele não seguiu dormindo. Ele se levantou, ele foi até Eli, e no momento certo ele disse: fala, Senhor, porque o teu servo ouve. Essa frase precisa estar em nossos lábios todas as noites antes de dormir, porque Jesus ainda fala. Você pode não ouvir com os ouvidos naturais, mas ele fala ao coração, à consciência, aos pensamentos. Ele usa sonhos, sensações, lembranças. E a noite é um campo fértil para revelações, porque é quando as distrações cessam e a alma enfim silencia. Você deseja ouvir a voz de Deus, deseja ser sensível ao chamado do Espírito. Então transforme suas noites em altares. Faça da sua cama um lugar de escuta. Diga ao Senhor com sinceridade: Jesus,
Se quiseres falar comigo esta noite, eu estou aqui. Eu quero ouvir. Samuel estava num tempo em que a Bíblia diz que a palavra do Senhor era rara. 1 Samuel 3:1. Mesmo assim, Deus decidiu falar. Isso nos ensina que não importa quão seco esteja o tempo espiritual à nossa volta, Deus continua tendo voz e continua chamando pelo nome. Talvez hoje você esteja passando por uma fase em que tudo parece em silêncio. As orações parecem não ter retorno. As promessas parecem distantes. A fé está cansada. Mas ainda assim, você pode ouvir Jesus chamar. E esse chamado não será genérico. Ele vai dizer, seu nome vai tocar onde ninguém mais toca, vai despertar o seu espírito mesmo no cansaço. Mas para ouvir, é preciso disposição. É preciso dormir com o coração entregue. Não apenas orar para se proteger dos pesadelos ou pedir bênçãos rápidas, mas realmente se colocar à disposição como Samuel, com humildade, com reverência, com fome da presença. Eli era sacerdote, mas quem ouviu a voz foi Samuel. Isso nos mostra que Deus não está preso a cargos ou posições religiosas. Ele fala com os disponíveis, com os que dizem, aqui estou. Se hoje à noite Jesus te chamar, você estará pronto para ouvir. Você saberá reconhecê-lo, ou vai confundir sua voz com os ruídos do cotidiano, com suas preocupações e inseguranças. Prepare-se, porque noites comuns podem esconder encontros eternos. E tudo começa com uma oração simples. Fala, Senhor, o teu servo ouve. Você pode fazer dessa noite um marco, um recomeço, um novo tempo de sensibilidade espiritual. Você pode dormir com o coração aberto, atento, pronto. E talvez, como Samuel, você acorde diferente, porque uma palavra do céu é suficiente para transformar destinos. O Salmo da noite, Salmo 4. Você já sentiu que, mesmo cansado fisicamente, sua mente continua desperta, girando entre pensamentos, preocupações, lembranças e planos? Já deitou com o corpo pedindo descanso, mas com a alma inquieta, carregando o peso do dia? Se sim, então você precisa conhecer o salmo que foi escrito exatamente para esse momento do dia. O Salmo 4, o Salmo da noite, o Salmo do descanso em Deus. Davi escreveu esse salmo em meio à aflição. Não era uma noite tranquila. O contexto era de perseguição, calúnias e injustiças. Ele estava cercado por adversários, mas em vez de se afundar no desespero, Davi fez algo que poucos de nós lembramos de fazer. Nas noites difíceis ele orou e escreveu palavras de confiança. Em paz me deito, e logo adormeço, pois só tu, Senhor, me fazes viver em segurança. Salmo 4:8. Essa frase que encerra o salmo é mais do que poesia. É uma declaração espiritual. É um escudo para a alma antes de dormir. Davi não disse que tudo estava resolvido. Ele não disse que as ameaças haviam cessado. O que ele disse foi, em paz me deito, pois só tu me fazes viver em segurança. Isso nos ensina que a paz verdadeira não vem das circunstâncias favoráveis, mas da presença do Senhor. Quantas vezes você já orou esperando que tudo mudasse, para só então conseguir descansar? Mas Davi nos mostra o caminho inverso: descansar mesmo antes de ver a mudança, porque a confiança está no caráter de Deus e não nas evidências do momento. O Salmo 4 é um roteiro para as noites difíceis, um convite à confiança, uma resposta divina ao coração que deseja repousar sem medo. Vamos ver os pontos centrais desse salmo e como aplicá-los à nossa vida. Toda vez que estivermos prestes a dormir, clame com confiança. Responde-me quando clamo, ó Deus da minha justiça. Versículo 1. Davi começa reconhecendo que só Deus pode trazê-lo de volta à paz. Ele clama sabendo que está sendo ouvido. Essa deve ser nossa postura ao fim do dia: clamar com fé, mesmo quando não sentimos nada. Desabafe com Deus. Tende compaixão de mim, e ouve a minha oração. Davi não tem vergonha de se mostrar frágil. Ele pede compaixão. Ele expressa sua dor. À noite, Jesus espera por esses momentos de sinceridade, quando nos despimos de toda a máscara e falamos com o coração. Confie na justiça divina. Saibam que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido.
O Senhor ouve quando eu clamo a Ele. Davi declara que mesmo em meio à oposição, ele é querido por Deus. Que mensagem poderosa para guardar antes de dormir. Você é querido do Senhor. Ele te ouve. Ele cuida de você. Guarde seu coração da ira. Irai-vos e não pequeis. Consultai no travesseiro o coração e calai-vos. Versículo 4. Aqui está uma das maiores lições espirituais para o fim do dia. Não durma em guerra com seu próprio coração. Antes de fechar os olhos, examine sua alma. Deixe a raiva ir embora. Não leve veneno emocional para dentro dos seus sonhos. Ofereça a Deus sua confiança. Oferecei sacrifícios de justiça e confiai no Senhor. Muitas vezes, confiar é o maior sacrifício que conseguimos fazer, mas é esse tipo de entrega que limpa a alma e prepara o espírito para um descanso verdadeiro. Deseje a luz do rosto de Deus. Faze resplandecer sobre nós a luz do teu rosto, ó Senhor. Versículo 6. Antes de dormir, peça por essa luz, que ela brilhe em sua consciência, em seus pensamentos, em seus sonhos, que o brilho do rosto de Jesus te envolva enquanto você repousa. Durma com fé e não com medo. Em paz me deito e logo adormeço. Essa é a conclusão. A fé é o que gera o descanso. A confiança é o que permite que você feche os olhos sem medo do amanhã. Só Jesus pode dar esse tipo de sono, e Ele quer dar isso a você. O Salmo 4 é um bálsamo espiritual. Ele nos mostra que a oração noturna não é apenas um ritual, mas um portal de acesso à presença de Jesus. É ali no silêncio do fim do dia que declaramos: eu não controlo tudo, mas confio em quem controla. E quando fazemos isso, podemos nos deitar sem a mente em guerra, sem o coração sobrecarregado, sem medo do que virá, porque quem confia em Jesus dorme como Davi mesmo quando tudo parece desabar ao redor. Antes de dormir hoje, leia esse salmo em voz baixa. Faça dele a sua oração e permita que essas palavras penetrem o seu espírito. Se essa mensagem tocou, você comente agora: em paz me deito, porque confio em Jesus. Esse comentário é uma confissão pública de confiança, é um testemunho. E quando você curte este vídeo, você ajuda a espalhar o Salmo 4 para outros que precisam descansar em paz esta noite. A oração de Davi no deserto. Você já atravessou uma fase da vida em que tudo parece seco, onde a alma está esgotada, o coração vazio e as circunstâncias ao redor não oferecem alívio algum. Talvez você esteja nesse deserto agora, espiritualmente árido, emocionalmente cansado, tentando manter a fé viva, enquanto caminha por um terreno onde parece não haver sinal de esperança. Se for esse o caso, a oração de Davi no deserto vai falar profundamente com você hoje. Em Salmo 63, Davi está fugindo. Abandonou o palácio, a segurança, o conforto. Agora ele está no deserto de Judá, um lugar inóspito, seco, solitário. Ele não tem mais os recursos que tinha quando era rei instalado. Mas ali no deserto, ele faz uma das orações mais lindas e sinceras de toda a Escritura. Uma oração noturna de alguém que não busca respostas, mas busca presença. O meu coração anseia por ti, como uma terra seca, exausta e sem água. Salmo 63:1. Essa frase diz tudo. Davi não pede comida, não pede vitória, não pede solução. Ele pede Deus. Ele deseja Jesus como alguém perdido no deserto, deseja uma fonte de água. E talvez seja essa a oração que você precisa fazer antes de dormir hoje, porque há noites que são desérticas, onde tudo parece silencioso demais, onde o céu não responde, o corpo dói, a mente repete lembranças difíceis, onde não há o que fazer, a não ser levantar as mãos ao céu e dizer: Senhor, eu preciso de ti mais do que qualquer outra coisa. Davi continua sua oração. Assim eu te contemplo no santuário para ver a tua força e a tua glória. Versículo 2. Mesmo no deserto, Davi lembra-se do santuário. Ele mantém a memória da presença de Deus viva. E isso é algo que você também pode fazer hoje. Mesmo que o lugar ao seu redor seja desolado,
O seu coração pode ser um templo. Você pode transformar o seu quarto, o seu travesseiro, o seu silêncio noturno num santuário espiritual, onde só você e Jesus estejam. O teu amor é melhor do que a vida. Por isso os meus lábios te exaltarão. Versículo 3. Veja a profundidade disso. Davi está dizendo que o amor de Deus é melhor do que a própria vida. O que pode nos fazer dizer algo assim a não ser uma experiência de quem conhece o Senhor profundamente? Essa é a fé que sobrevive ao deserto. A fé que sabe que, ainda que tudo falhe, o amor de Jesus continua sendo o bem mais precioso. Em minha cama eu me lembro de ti. Penso em ti durante as vigílias da noite. Versículo 6. Aqui está a chave. Davi está acordado à noite. E o que ele faz? Ele pensa em Deus. Ele se lembra da presença de Jesus. Ele transforma a madrugada em um altar. Ele converte a insônia em adoração. Ele pega o tempo que o sono não trouxe e oferece a Deus como sacrifício de louvor. Quantas noites você já passou rolando de um lado para o outro na cama sem conseguir dormir? Já tentou transformar essa vigília em oração? Já tentou, como Davi, usar essas horas, não para se desesperar, mas para buscar o coração de Jesus? Porque tu tens sido o meu auxílio. À sombra das tuas asas, eu canto de alegria. Versículo 7. Mesmo no deserto, Davi canta. Mesmo sem conforto, ele se alegra. Por quê? Porque ele encontrou um refúgio. Ele descobriu que a sombra das asas do Senhor é abrigo mesmo em meio ao calor escaldante da provação. Você pode estar no meio de um deserto emocional, espiritual ou até físico, mas há sombra para você nas asas de Jesus, refrigério, paz. E tudo isso começa quando você ora, não para sair do deserto, mas para encontrá-lo dentro dele. Talvez essa seja a sua oração esta noite. Não uma oração pedindo que tudo mude, mas uma oração dizendo: Jesus, eu quero te encontrar aqui, exatamente onde estou. O deserto tem um propósito. Ele não é o fim. Ele é o lugar onde você pode aprender a amar a Deus pelo que Ele é, e não apenas pelo que Ele faz. Foi no deserto que Davi escreveu esse salmo, e é no seu próprio deserto que você também pode levantar um altar e declarar que, mesmo sem ver o fim da jornada, o coração permanece firme. Antes de dormir hoje, ore como Davi. Não se preocupe em dizer palavras perfeitas. Apenas diga o que sente. Diga que tem sede. Diga que precisa da presença. Diga que mesmo em silêncio seu coração canta por saber que Jesus está com você. Porque essa oração transforma o deserto em lugar de comunhão. Jesus orando sozinho nos montes. Você já se sentiu sozinho mesmo cercado de pessoas? Já teve aquele momento em que tudo à sua volta parece barulho, correria, compromissos, mas dentro de você há um vazio que só pode ser preenchido por algo eterno? Se sim, então você está prestes a compreender porque Jesus, mesmo sendo o Filho de Deus, subia aos montes para orar a sós com o Pai. Em diversas passagens dos evangelhos, vemos esse padrão se repetir. Jesus cura, ensina, alimenta multidões e depois se retira para orar sozinho. Mas há uma cena que toca profundamente o coração de quem deseja transformar suas noites em encontros com o céu. Está em Marcos 1:35. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Você consegue imaginar isso? O Salvador do mundo, o Rei dos Reis, levantando-se antes do sol nascer para estar a sós com o Pai. O que Jesus estava buscando? Ele não precisava de ajuda, mas ansiava por comunhão. Ele não buscava direção porque estivesse perdido, mas porque desejava manter a intimidade com o céu. Essa atitude de Jesus nos ensina que a verdadeira força espiritual não está nas multidões, mas no secreto. Não está no palco, mas no monte. Não está nos aplausos, mas no silêncio da madrugada. E é exatamente nesse momento, quando o mundo dorme e só resta você e Deus, que os maiores encontros acontecem. Por isso, antes de dormir, mesmo que o dia tenha sido longo, mesmo que as palavras falhem,
Mesmo que a alma esteja cansada, suba o seu monte interior. Pode ser apenas 5 minutos, pode ser um sussurro, mas que seja a sós, que seja com entrega, que seja com fome. Jesus subia aos montes, não para fugir das pessoas, mas para se fortalecer para estar com elas. Ele sabia que o mundo era exigente, que as demandas eram muitas, que os conflitos o aguardavam, e mesmo assim, ou por isso mesmo ele orava, ele buscava o Pai. Se Jesus, sendo Deus, sentia essa necessidade, quanto mais nós. À noite, quando o dia termina, e a alma está carregada com tudo o que aconteceu, subir ao monte espiritual significa se desligar do que é urgente e se conectar com o que é eterno. É abrir mão da pressa para abraçar a presença. É dizer: Jesus, hoje, eu só quero estar contigo, só quero te ouvir, só quero descansar nos teus braços. Quantas vezes você já foi dormir mergulhado em notificações, conversas, vídeos? Quantas noites passou tentando fugir do silêncio com medo de encarar o que realmente sente? Mas Jesus nos convida a fazer o contrário, a buscar o alto, a subir mesmo que sozinho, mesmo que com sono, mesmo que com lágrimas. Lucas 6:12 nos mostra algo ainda mais profundo. Naqueles dias, retirou-se para o monte, a fim de orar, e passou a noite orando a Deus, a noite inteira. Sim, Jesus orou durante toda a madrugada. E o que ele foi fazer no dia seguinte? Escolher os 12 apóstolos. Ou seja, as decisões mais importantes de sua vida foram precedidas por noites de oração. Talvez hoje você esteja à beira de decisões importantes. Talvez esteja pedindo direção, sabedoria, consolo. E talvez essa seja a noite em que você precisa subir ao monte em espírito, em oração, para buscar o coração do Pai. Ele está lá. Ele sempre está esperando que você suba também. A oração no monte é símbolo de separação. É dizer por alguns minutos: eu não sou pai, mãe, funcionário, estudante. Eu sou só filho e quero ouvir meu Pai. Esse tipo de oração transforma tudo, porque ela muda a atmosfera, restaura a mente, cura o cansaço da alma. Antes de dormir hoje, experimente se retirar. Apague as luzes, desligue o celular e diga apenas: Jesus, me leva para o monte contigo. Quero orar, quero ouvir, quero descansar nos teus braços. Você pode não ouvir uma voz audível, mas sentirá algo mudar o coração, se acalmar os pensamentos, desacelerarem, e principalmente, a certeza de que você não está sozinho, porque há um Deus que também se retirava para estar com você. Se essa palavra falou com você, comente com fé agora mesmo: leva-me contigo ao monte, Jesus. Essa frase é uma oração em si, uma entrega. E ao comentá-la, você está dizendo ao céu: eu quero mais. Eu quero intimidade. Não esqueça de deixar seu like também. Ele é uma ferramenta que ajuda essa mensagem a subir montes digitais e alcançar mais vidas que precisam desse encontro secreto. A oração de Paulo e Silas na prisão. Você já se sentiu preso em uma situação sem saída? Já teve noites em que tudo parecia escuro, sem perspectiva, sem consolo, como se estivesse trancado em uma cela emocional, espiritual ou até física? Nesses momentos, quando a dor aperta e a liberdade parece distante, o que sai da sua boca? Reclamação, desespero ou louvor? Em Atos 16:25, encontramos uma das cenas mais impactantes de toda a Bíblia. Paulo e Silas estão na prisão, foram espancados, injustamente acusados e acorrentados, estão no fundo de uma cela, em um ambiente escuro, sujo e frio. A lógica diria que essa seria uma noite de gemidos, silêncio, medo. Mas o que eles fazem? Por volta da meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e os outros presos os escutavam. Atos 16:25. Essa é uma das imagens mais poderosas da fé cristã. 2 servos de Jesus no meio da noite, presos, machucados, e ainda assim, orando e cantando.
Que tipo de fé é essa que canta enquanto sangra? Que tipo de oração nasce de corações presos e ainda assim livres? É a fé de quem compreendeu que a presença de Jesus não está limitada pelas circunstâncias. Quantas vezes nossas noites são parecidas com prisões? Talvez não haja grades de ferro, mas há correntes invisíveis, culpas que nos prendem, traumas que nos acorrentam, relacionamentos quebrados, que nos ferem, decisões erradas, que nos paralisam. E em vez de orar, muitas vezes, nos calamos, nos fechamos, deixamos a dor falar mais alto. Mas Paulo e Silas nos mostram outro caminho. Eles não esperaram serem soltos para louvar. Eles não condicionaram sua adoração à mudança da situação. Eles transformaram a cela em templo, a meia-noite em altar, a dor em oferta. E o que aconteceu depois foi sobrenatural. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. Atos 16, 26. Você consegue entender isso? A oração noturna acompanhada de louvor sincero abriu portas e quebrou correntes. E não apenas deles, mas de todos os que estavam à volta. Há algo que você precisa guardar com toda a sua força. Sua oração antes de dormir pode libertar não apenas você, mas todos que estão ao seu redor. Sua casa pode ser abalada, correntes, podem cair portas, podem se abrir tudo, porque em vez de se entregar ao desespero, você escolheu orar e cantar. Jesus estava ali naquela prisão não fisicamente, mas presente no louvor, porque onde há adoração, a manifestação da glória, mesmo na dor, mesmo na cela, mesmo à meia-noite. Talvez hoje você esteja num cárcere interior, talvez suas noites sejam de lágrimas, de lutas, de memórias que doem, mas hoje Jesus está te chamando para mudar a atmosfera da sua cela. Ele está dizendo: ora, canta, confia, porque eu estou contigo. Antes de dormir, mesmo que tudo esteja difícil, levante um cântico. Diga algo como: Jesus, mesmo que eu esteja em meio a uma prisão, eu vou te louvar. Essa simples oração pode ser o terremoto que abala os alicerces da sua dor. Não espere estar livre para cantar. Cante para ser livre. Ore antes de dormir. Louve mesmo baixinho, mesmo com lágrimas, mesmo sozinho. O céu responde àqueles que adoram na escuridão. Paulo e Silas não sabiam que o terremoto viria. Eles apenas confiaram, e o milagre veio. Talvez hoje seja sua noite de terremoto espiritual, não para destruir, mas para libertar, não para machucar, mas para abrir caminho. O clamor de Jonas nas profundezas. Você já se sentiu tão distante de Deus que pensou que não havia mais volta. Já passou por noites em que tudo o que sentia era culpa, vergonha, arrependimento, e parecia que o céu estava fechado para você. Há momentos na vida em que não estamos apenas em dificuldades. Estamos nas profundezas como Jonas dentro do ventre de um grande peixe escuro, apertado, isolado. E mesmo ali, ele orou e foi ouvido. A história de Jonas é muito mais do que sobre um profeta desobediente engolido por um peixe. É uma revelação poderosa sobre a graça que alcança o mais fundo abismo da alma e sobre uma oração que nasce no desespero, mas chega ao trono de Deus. Em Jonas 2, 1, 2, lemos: do ventre do peixe, Jonas orou ao Senhor seu Deus. Ele disse: na minha angústia clamei ao Senhor e ele me respondeu. Do ventre da morte gritei, e tu ouviste a minha voz. Jonas havia fugido da presença de Deus, tinha tomado a direção contrária, desobedecido uma ordem clara, e agora dentro de um peixe sem chão, sem luz, sem controle da situação, ele faz a única coisa que ainda lhe resta, ele ora, e Deus o ouve. Isso nos mostra uma verdade inabalável. Não existe lugar tão fundo que a oração não possa alcançar Jesus. Mesmo quando você se sente culpado, mesmo quando você errou, mesmo quando acha que estragou tudo, Jesus ainda ouve a oração de quem clama com sinceridade antes de dormir. Talvez você esteja sentindo que está no fundo do poço. Pode ser que sua alma
esteja num ventre de peixe apertada por arrependimentos, confusa pelas escolhas, sufocada pela distância de Deus. Mas saiba disso, o clamor que sai das profundezas tem um eco direto nos céus. Jonas continua sua oração dizendo: as águas me cercaram até a alma, o abismo me rodeou. Quando a minha vida se apagava, eu me lembrei do Senhor, e a minha oração subiu a ti, ao teu santo templo. Jonas 2:5-7. Veja, mesmo quando a vida parecia se apagar, ele se lembrou. E essa lembrança foi o suficiente para reacender a chama da fé. A oração que sobe do fundo do mar é ouvida no templo celestial. E Jesus responde: você pode ter cometido erros, pode ter fugido do chamado, pode ter ignorado a voz de Deus, mas nunca é tarde para orar, nunca é longe demais para clamar, nunca é escuro demais para que a luz de Cristo não te alcance. Talvez essa noite seja a noite da sua oração do ventre, a oração que reconhece: eu tentei fugir, Jesus, mas agora eu clamo. E acredite, essa oração tem poder de reverter rotas, restaurar destinos e trazer à tona vidas que estavam submersas. Jonas termina sua oração com uma declaração: mas com a voz do agradecimento, eu te oferecerei sacrifícios. O que votei, pagarei. Ao Senhor pertence a salvação. Jonas 2:9. Aqui está a chave. Ele não apenas clamou, ele se rendeu. Ele reconheceu a soberania de Deus e decidiu obedecer. E no momento seguinte o peixe vomitou Jonas em terra firme. O lugar da oração virou o início de uma nova jornada. Antes de dormir hoje, não leve para a cama o peso da culpa. Leve um clamor sincero. Diga: Jesus, mesmo nas minhas profundezas, eu te clamo. Essa oração pode ser o momento em que o céu decide trazer você de volta à superfície. A noite não precisa terminar em desespero. Ela pode terminar com arrependimento, com rendição, com novo começo. Porque Jesus não está esperando você estar perfeito para orar. Ele está esperando você se render. E quando isso acontece, o ventre do peixe se torna um útero espiritual, um lugar onde nasce uma nova vida, uma nova chance, um novo você. Se essa palavra tocou a sua alma hoje, comente com fé. Mesmo das profundezas, eu clamo por ti, Jesus. Esse comentário é uma ponte entre sua dor e a graça, um sinal de que você está voltando, de que o arrependimento venceu a fuga. E ao curtir este vídeo, você ajuda essa mensagem a alcançar mais Jonas que precisam lembrar que ainda há chance de voltar. A oração que vence a ansiedade. Filipenses 4:6-7. Quantas vezes você já deitou com o coração acelerado, como se o corpo estivesse tentando dormir, mas a alma estivesse acordada, lutando contra pensamentos que não param, preocupações, medos, inseguranças? Tudo isso se amontoa na mente justamente na hora que mais precisamos de paz. É como se o travesseiro virasse o campo de batalha da fé, e é aí que entra a oração que vence a ansiedade, descrita com perfeição pelo apóstolo Paulo, em Filipenses 4:6-7. Não andem ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas, e com ação de graças apresentem seus pedidos a Deus. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os seus corações e as suas mentes em Cristo Jesus. Aqui está um segredo espiritual profundo. A paz que você busca não é resultado da ausência de problemas, mas da presença de Jesus. E essa paz é liberada quando a ansiedade é entregue, não escondida, não suprimida, entregue na oração. Paulo não está dizendo que você nunca vai sentir ansiedade. Ele está dizendo que quando ela vier, você precisa decidir o que fazer com ela: guardar, reprimir ou entregar ao Senhor. A ansiedade muitas vezes nasce da tentativa de controlar o que está além do nosso alcance. É como tentar segurar a areia com as mãos. Quanto mais você aperta, mais escapa. Por isso, antes de dormir, a oração precisa ser esse ato de soltar, de abrir as mãos e dizer: Jesus, está nas tuas mãos agora. Eu não dou conta, mas sei que tu dás. É incrível como a palavra é precisa. Em tudo pela oração e súplica com ação de graças. Ou seja, ore por tudo.
Nada é pequeno demais para ser levado a Jesus. Você pode orar sobre uma conta a pagar, uma conversa que te magoou, um diagnóstico que te assustou, um medo que você nem sabe de onde vem. E mais, Paulo diz para você orar com ação de graças. Isso significa que a gratidão é uma arma espiritual contra a ansiedade. Porque quando você agradece mesmo, antes de ver a resposta, você está dizendo: Jesus, eu confio no teu caráter, não nas circunstâncias. E aí acontece algo sobrenatural. A paz de Deus guarda o coração e a mente. Isso é libertador, porque muitas vezes, quando estamos ansiosos, o coração dói e a mente não para. Mas quando entregamos tudo em oração, Jesus assume a guarda. A imagem aqui é como de um soldado à porta. A paz de Deus se torna o sentinela da sua alma. E enquanto você dorme, ela vigia seus pensamentos, bloqueia as investidas do medo, silencia as acusações do inimigo. Sabe o que isso significa? Que você pode dormir em segurança hoje mesmo com problemas para resolver, mesmo com coisas pendentes, mesmo com batalhas a enfrentar, porque o coração e a mente estão guardados em Cristo Jesus. A ansiedade grita, mas a paz de Jesus sussurra. E quem aprende a ouvir esse sussurro descansa. Hoje, antes de dormir, eu quero te convidar a fazer essa oração. Jesus, eu entrego a ti tudo o que está fora do meu controle. Eu confio que o teu cuidado é maior do que as minhas preocupações. Guarda meu coração, guarda minha mente. Que a tua paz me envolva agora. Você não precisa dormir lutando. Pode dormir confiando. Pode dormir sabendo que Jesus não perde o controle nunca, que Ele vela por você, que Ele já está trabalhando em áreas que você nem percebe. E se durante a noite a ansiedade quiser voltar, repita essa oração. Declare a palavra. Relembre que a paz que vem do céu não depende do que você sente, mas do que Ele já prometeu. Essa promessa é para você hoje e agora. A paz que excede todo entendimento pode invadir sua noite e transformar o seu descanso. As parábolas sobre vigilância noturna. Você já pensou que a noite, além de ser tempo de descanso, também é tempo de vigilância espiritual? Já refletiu sobre o que Jesus ensinou sobre estar preparado nas horas em que tudo parece silencioso e tranquilo? Nas parábolas que ele contou, a noite é cenário frequente, mas não apenas como pano de fundo, e sim como um chamado urgente à preparação da alma, porque é quando menos esperamos que o Mestre pode voltar. Jesus sabia que a noite tem um simbolismo forte. Ela representa os momentos em que estamos mais vulneráveis, distraídos, ou confiando demais na estabilidade da rotina. É por isso que ele usou a noite para falar de vigilância espiritual, especialmente nas parábolas. Em Mateus 25, encontramos a parábola das 10 virgens. 5 eram prudentes e 5 insensatas. Todas estavam esperando o noivo, símbolo do retorno de Cristo. Mas só as prudentes levaram azeite suficiente. As outras, quando perceberam que a espera se prolongava e suas lâmpadas estavam se apagando, correram para buscar mais. Só que nesse intervalo, o noivo chegou. À meia-noite ouviu-se um grito: eis o noivo saía ao seu encontro. Mateus 25, 6. Essa parábola nos mostra algo precioso. A meia-noite pode ser o horário de maior surpresa divina, mas só está pronto quem vigia. Só tem luz quem mantém o azeite. Só entra com o noivo quem permanece preparado, mesmo quando o tempo parece arrastar-se. Jesus está falando de um tipo de fé que não adormece, que mesmo ao deitar-se à noite mantém o espírito aceso. Uma fé que não apenas espera passivamente, mas que se abastece, que se cuida, que ora mesmo quando todos estão dormindo. E você, como tem sido suas noites? Tem dormido com a alma em paz, mas também com o espírito vigilante? Ou será que a rotina, o cansaço, o desânimo tem apagado o azeite da sua lâmpada? A parábola nos alerta. Haverá um momento em que o noivo chegará. Pode ser numa noite comum, pode ser durante uma vigília silenciosa, pode ser em um instante em que não há alarde. E a pergunta é: você estará pronto? Jesus continua falando sobre vigilância em outras parábolas.
Em Marcos 13, 35 e 37 ele diz: Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde à meia-noite ao cantar do galo, ou pela manhã, para que vindo inesperadamente não vos encontre dormindo. O que vos digo, digo a todos: vigiai. Essa vigilância não é física, é espiritual. Não se trata de perder o sono, mas de dormir com o coração desperto, de estar com a alma limpa, a fé viva, os pecados confessados, a esperança acesa. Antes de dormir hoje, pergunte-se: se Jesus voltar esta noite, como ele vai me encontrar? Não é uma pergunta para gerar medo, mas para gerar urgência espiritual. Porque o azeite da presença, da oração, da busca, da vigilância precisa ser renovado toda noite. Em Lucas 12, 37, Jesus diz algo surpreendente: Bem-aventurados aqueles servos a quem o Senhor, quando vier, encontrar vigiando. Em verdade vos digo que se cingirá, os fará reclinar-se à mesa, e chegando-se os servirá. Você consegue imaginar isso? Jesus, o Rei, servindo os que vigiaram. É essa a recompensa da vigilância, o encontro com o noivo, a intimidade, a honra espiritual. Por isso, transforme sua noite num tempo de preparação. Antes de dormir, ore como quem espera, como quem vigia, como quem sabe que a meia-noite pode não ser só o fim de um dia, mas o início de uma eternidade. Não permita que a rotina te deixe como as 5 virgens insensatas. Cultive azeite e renove sua fé. Ore, leia a palavra, confesse seus pecados, mantenha o coração limpo e diga todas as noites: se hoje for o retorno do noivo, eu quero estar pronto. Jesus pode voltar em qualquer hora, mas ele sempre chega para aqueles que o esperam com vigilância e amor. Se essa palavra falou com você profundamente, comente com fé: agora mesmo, Jesus, quero ser encontrado vigiando quando tu voltares. Esse comentário é um compromisso com a vigilância espiritual. É uma declaração de quem entende que a noite não é apenas para dormir, mas para se preparar. E ao curtir este vídeo, você está ajudando outros a despertarem para esse chamado urgente de Jesus, a oração do Pai Nosso, como ponte para a paz. Quantas vezes você já orou o Pai Nosso apenas repetindo palavras? Quantas vezes essa oração sagrada saiu dos seus lábios como uma fórmula conhecida, mas não como uma conversa íntima com o Pai? E se eu te dissesse que essa oração ensinada pelo próprio Jesus foi desenhada como uma ponte espiritual para a paz, especialmente nas horas em que a alma precisa descansar? Quando os discípulos pediram: Senhor, ensina-nos a orar, Jesus não lhes deu um discurso teológico. Ele lhes entregou uma oração simples, poderosa e completa. Uma oração que pode ser feita por qualquer pessoa, em qualquer lugar, e que tem o poder de alinhar o coração do ser humano com o céu. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Mateus 6, 9. Essa primeira frase já nos lembra quem somos e com quem estamos falando. Pai nosso. Ele não é um Deus distante, frio ou inacessível. Ele é Pai e é nosso. Antes de dormir, declarar isso é lembrar-se de que você tem um Pai que vela pelo seu sono, que cuida de você, que conhece seu nome, sua dor, seu amanhã. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Versículo 10. Quantas vezes deitamos querendo controlar tudo, planejar, resolver, entender? Mas Jesus nos ensinou que, antes de tudo, devemos nos render à vontade do Pai. Essa oração é um convite à entrega. Dormir dizendo: Senhor, que seja feita a tua vontade e não a minha, é libertador. É como colocar a cabeça no travesseiro e dizer: o reino está no controle. Eu posso descansar. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Versículo 11. Essa é a oração da confiança. O pão de hoje, não o de amanhã, não o da semana que vem. Jesus nos ensina a confiar no sustento diário. Isso significa que ao fim do dia, posso me deitar em paz, sabendo que Ele cuidou de mim hoje e cuidará amanhã. Não preciso carregar o fardo do futuro. O pão de cada dia será providenciado. Perdoa as nossas dívidas assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Versículo 12.
Aqui está uma das chaves mais importantes para o descanso verdadeiro: o perdão. A mágoa adoece o rancor, tira o sono, a culpa oprime. Mas quando você ora o Pai Nosso com o coração sincero, você entra numa dinâmica de libertação, pede perdão e oferece perdão, e isso traz alívio à alma. Antes de dormir, ore: Jesus me perdoa e me ajuda a perdoar também. Não leve para a cama ressentimentos ou acusações. O perdão é um travesseiro suave para quem quer dormir em paz. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Versículo 13. Essa é a oração da proteção espiritual. Jesus sabia que a noite é território de batalhas invisíveis. Por isso ele nos ensinou a orar por livramento. Quando você diz isso antes de dormir, você está convidando o Espírito Santo a cercar sua mente, proteger seus sonhos e blindar seu coração contra as ciladas do inimigo. Pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Versículo 13b. A oração termina com uma explosão de adoração, um lembrete de que tudo pertence a Ele. Isso nos faz dormir, não como quem está em guerra, mas como filhos que confiam no Rei. O Pai Nosso é mais do que uma oração decorada, é uma escada espiritual, uma ponte, um portal para a paz. Ele alinha cada área da nossa vida com o céu, toca nossa identidade: Pai Nosso, submissão, Tua vontade, nossa provisão, pão nosso, interior, perdão, nossa proteção, livramento, e nosso louvor, Teu é o reino. Quando orado com sinceridade, o Pai Nosso cura feridas, acalma a mente e silencia a ansiedade. Ele nos prepara para dormir como Jesus dormia em paz, mesmo no meio da tempestade. Hoje, antes de dormir, ore o Pai Nosso com calma. Medite em cada frase. Sinta cada palavra tocar seu espírito. Imagine Jesus dizendo essa oração ao seu lado, guiando você palavra por palavra, como um pai ensinando seu filho a descansar nos braços da fé. Faça isso hoje, e você verá como o céu responde, porque essa oração abre portas, move o invisível e transforma a noite em um altar de confiança. O Cântico de Maria, uma oração de gratidão. Você já parou para agradecer antes de dormir? Não por obrigação, não apenas por educação espiritual, mas por ter o coração verdadeiramente tomado por gratidão. Já sentiu aquele momento em que, mesmo sem entender tudo, mesmo com lutas e incertezas, algo dentro de você se levanta e diz: minha alma engrandece ao Senhor. Se você nunca fez isso, ou se faz tempo que não vive essa experiência, então o Cântico de Maria vai te mostrar o caminho. Em Lucas 1, 46, 55, Maria, ainda jovem, recém-visitada por um anjo e grávida do Salvador do mundo, entoa uma das orações mais lindas da Bíblia, conhecida como o Magnificat. Esse cântico é uma oração de gratidão e rendição feita por alguém que estava cercada por dúvidas humanas, mas firmada na certeza divina. Minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, meu Salvador. Lucas 1, 46, 47. Maria não estava em um templo, não estava cercada por aplausos. Estava no campo, recém-visitando Isabel, carregando dentro de si uma missão impossível de compreender. E ainda assim, ela escolheu agradecer, louvar, adorar. Quantas vezes nossas noites são ocupadas por reclamações silenciosas? Repetimos mentalmente tudo o que deu errado no dia, o que não aconteceu, o que nos feriu. Mas Maria nos ensina que é possível terminar o dia com louvor, mesmo quando o amanhã é incerto. Ela continua: porque atentou na humildade da sua serva, pois desde agora todas as gerações me chamarão bem-aventurada. Versículo 48. Maria reconhece que foi vista, escolhida, amada, e você consegue perceber que Jesus também te vê, que Ele conhece seus dias, suas dores, seus sonhos, que Ele não te esqueceu. Essa gratidão não vem da ausência de problemas, mas da consciência de que fomos alcançados pela graça. Maria sabia que sua vida jamais seria comum, que sua jornada seria marcada por sacrifícios, mas ela também sabia que o Deus que a escolheu
É fiel para cumprir o que prometeu. Grandes coisas fez comigo o Todo-Poderoso. Santo é o seu nome, versículo 49. Aqui está uma chave espiritual poderosa: lembrar das grandes coisas que Deus já fez. Antes de dormir, pare e reflita, traga à memória as vitórias, os livramentos, os sinais. Talvez hoje você esteja esperando um milagre, mas e quantos milagres já aconteceram que você esqueceu de agradecer? A gratidão limpa os olhos da alma. Ela muda a perspectiva. Ela nos ajuda a dormir com o espírito leve, com o coração em paz. Porque quem agradece pelo que já tem, se prepara para receber o que ainda virá. O cântico de Maria também é um cântico de humildade e justiça. Ele derrubou do trono os poderosos e exaltou os humildes. Encheu de bens os famintos e despediu vazios os ricos, versículos 52 e 53. Ela entende que Deus reverte realidades, que Ele surpreende, que Ele tira os pequenos do anonimato e levanta os caídos.